Bom dia, senhores. Mais uma vez vamos levar até vocês, da DECOM, Comunidade Terapêutica Deus Conosco, de Campo Belo. Nós que temos aí 25 para 35 daqui a pouco, residentes, mas eu não falo residentes, eu falo alunos, eu falo meninos, eu falo irmãos, filhos, porque o objetivo de cada um aí e o objetivo de cada pessoa que está numa comunidade terapêutica é aprender, conhecer a verdade, conhecer o que a comunidade tem, os 12 passos, o que são os 12 passos, que o ser humano tem que ter interesse em conhecer, o ser humano ele tem que ter desejo de conhecer. É como se eu pegasse essa calculadora aqui, né, e tiver interesse de aprender a mexer com ela, essa é fácil, mas tem uma calculadora que tem 300 dígitos que eu tiver interesse, olha, eu quero aprender, e aí vai em busca de alguém que sabe, ou vai em busca de um vídeo, ou de uma live, de alguma coisa, agora live está em moda, né? Vai em busca de alguma coisa para aprender. Assim somos nós que estamos em comunidade terapêutica, nós estamos aprendendo, nós estamos recebendo informação. Todo dia eu recebo informação. Todo dia eu recebo informação. Nós já sabemos que nós somos doentes. Não é que nós somos sem vergonhas. Não é que a gente não tem. Nós temos. Não é. É muito errado quem acha que bebe porque não consegue. É, enfim, que tem defeito de caráter ou que é pecador. Não, é doença. Doença, isso acabou. Criança sabe isso. Criança que está nascendo hoje já sabe, já nasce falando. É doença, é doença. É doença. Uma doença psicológica, uma doença mental, uma doença orgânica. Que tipo de doença? Obsessão. Uma doença chama obsessão. Ou seja, quando eu quero, quando me dispara o desejo, nada segura. E aqui nós precisamos ter um parênteses para a gente colocar nesse parênteses o seguinte: essa doença não é quando eu só ingiro, né? Às vezes a pessoa só quando ingere o primeiro gole que dispara o desejo, não é não. Olha o caso da manga, do Adelso. A manga, a pessoa não tinha ainda usado o primeiro trago. Ele foi lá em busca do primeiro trago. E olha que ele estava sem dinheiro e o rapaz falou assim: ó, eu fiz cocô ali naquela manga, se você chupar ela, eu te dou uma pedra. E ele foi lá e chupou. Eu sei que isso é nojento, mas isso explica muito a obsessão. Isso explica muito a doença que nós temos, que nós somos capazes de mover montanhas para conseguir a pedra, para conseguir o trago, para conseguir a droga de preferência. A gente é capaz de mover montanhas. Jesus disse que quem tivesse fé era capaz de mover montanhas. É lógico que Jesus não estava querendo dizer que a gente vai mandar a montanha tirar o mar e ela vai. Jesus quis dizer que quem tem fé consegue o impossível. Jesus quis dizer que, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode usar o poder de Deus. Mas as pessoas não refletem sobre isso, às vezes não entra, mas que fé que é essa que eu preciso ter? Que tipo de fé é essa? O pessoal acha que a fé é para ir para a igreja só. Não, não é simples assim não. A fé é o querer. Olha esse rapaz que usou o crack, que chupou a manga. Eu nem vou falar o que tinha na manga mais para não desagradar, porque é triste, mas ele chupou a manga para conseguir o crack, a pedra de crack. Olha que, olha que desejo, olha que sede, olha que desespero. Olha
que for, olha o que ele fez, né? Olha a obsessão para conseguir, olha onde ele chegou, olha o que é obsessão. Obsessão é isso. Não existe exemplo. O Adeus trouxe um dos melhores exemplos pra gente. Olha que exemplo. O da aliança dele não é tanto. Ele também deu aliança a troco de uma pedra. E se a gente for buscar casos, a gente vai ver casos terríveis, a gente vai ver coisas terríveis. Não é possível que essa anta fez isso. Fez. Por quê? Obsessivo. O desejo que a mente pede é tão grande, a abstinência é tão grande, o desejo, o querer, a vontade é tão grande, que a pessoa faz coisas que, como se diz a expressão, até Deus duvida. E como que... E o que você tem, Gilberto, pra gente? A gente tem ou espiritualidade para oferecer. Mas eu não estou querendo dizer que espiritualidade é a saída, eu estou querendo ensinar a ter espiritualidade. Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu preciso dizer que a espiritualidade é o remédio. Mas eu preciso mostrar, nós precisamos entender como ter espiritualidade, como obter espiritualidade. Aqui está uma máscara. Parece estranho essa focinheira que agora a gente está obrigado a usar. Essa focinheira, não adianta eu sair na rua, agora é obrigado a usar, né? Alguém me parar, ou alguma autoridade me parar e dizer, vai, você tá sem máscara, é proibido ficar sem máscara. Eu falei, não, mas eu tenho máscara. Ó, o fato de você ter máscara não significa nada, você tem que usar a máscara. Não, mas está lá em casa, e aliás eu tenho 30. A autoridade vai dizer, mas não estou te perguntando quantas que você tem, eu quero saber se você está usando, se não está usando. Assim é a nossa fé. Você pode ter 30 fé, mas você não usa. É os talentos, a parábola dos talentos, você fica guardando, não usa. A ponto de, às vezes a gente pergunta para as pessoas, eu gosto de perguntar muito, o que Deus fez para você? E as pessoas às vezes respondem assim, Deus, se eu estou vivo eu agradeço a Deus. Olha, isso é diminuir Deus, é um tamanho desse tamaninho. É diminuir o poder de Deus à míngua. Você já imaginou Deus existir apenas para te manter vivo? E aonde que está escrito isso na Bíblia? Onde será que está escrito que Deus veio ao mundo para te manter vivo? Pelo contrário, Ele não vai poder te manter vivo por toda a vida. Não vamos reduzir o poder de Deus. Ah, eu estou vivo. Eu agradeço a Deus porque eu estou vivo. Deus é muito mais do que isso. Nos manter vivo, é lógico que nós temos que agradecer a Deus o dom da vida, porque nós competimos com milhões e milhões de espermatozoides e saiu nós. Nós é que vencemos, nós já somos vencedores, nós já somos vitoriosos, porque fomos nós que chegamos em primeiro lugar. Um dia nós já ganhamos uma competição. Um dia, por isso que nós temos valor, tá vendo? Nós já ganhamos uma competição uma vez. Quando nosso pai soltou os espermatozoides, nós chegamos em primeiro lugar, por isso que nós estamos aqui. Nessa imagem e semelhança de Deus, nessa bênção que nós somos. Agora, será que eu vou usar Deus para me manter vivo? E o dia que você morrer, então, acabou Deus. Não vamos diminuir
o poder de Deus. Não vamos diminuir o reino de Deus. Se a gente pegar lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus realmente fez um homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, ou seja, quem deu a vida para mim foi Deus. Isso está escrito, isso não precisa de eu inventar, está escrito. Está escrito aqui. E o homem se tornou uma alma vivente. E quando o homem se tornou uma alma vivente, eu se tornei uma alma vivente. Só que nós nos tornamos uma alma vivente no paraíso, junto com Deus, para ajudar Deus a administrar o paraíso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser um administrador, para administrar o paraíso. Mas o que nós fizemos? Através da Eva, nós fomos expulsos do paraíso. Então, quando você pensar o que Deus é capaz de fazer para mim, o poder de Deus, não pense somente que deu vida. Deu vida, o dom da vida simplesmente está escrito, é uma das palavras de Deus, é uma frase. Deus formou o homem do pó da terra, pôs o sopro da vida nas narinas dele e ele se tornou uma alma vivente. Ó, tô vivo, uma alma vivente, ó. É assim. Aí acabou? Deus só serviu para isso? Poxa, até a galinha que Deus pôs na terra tem mais função do que eu, então. Porque eu só tô vivo. A galinha bota, produz ovo, um ovo gostoso que você come com arroz. A Slerdar, até a vaca tem mais função do que eu, porque Deus pôs a vaca na terra, olha, traz leite, carne. Mas não, Slerdar, um pé de alface tem mais função do que eu, porque eu só tô vivo. Mas e a sua função? Essa vida veio para quê? Para que vida? Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, ou seja, para que uma vida? Porque se você olhar a grama é viva e ela faz a sua função aqui na terra. Ela serve de pastagem, ela serve de proteção ao solo, ela reserva água, ela armazena água. Olha uma árvore. A árvore tem vida, tudo que cresce tem vida. Olha a função da árvore. Produz frutos, produz sombra. Infinitas funções a função da árvore. Fotossíntese, aí se for entrar lá na ciência, misericórdia. E nós, como seres humanos, qual que é a função da nossa vida? Nós viemos para ser vivo? Deus existe para me manter vivo. Ainda tem uns que falam assim, é porque eu não morri até hoje, graças a Deus. E os que morreram? Conforme a torre de Siloé que caiu na cabeça de 23 pessoas. E for lá correndo falar para Jesus, a torre caiu na cabeça de 23 ali. Então quer dizer que aqueles não prestam, não vale nada. Porque Deus não manteve eles vivos. Jesus falou assim, isso é um acidente. Quem não se converter vai morrer da mesma forma. E aí, você quer entender essa parábola? Vai para a Bíblia, ué. Você quer tudo de graça? Eu estou aqui estudando o livro azul, não vou te passar essa palavra não. Mas Jesus falou que quem não se converter vai morrer do mesmo jeito. E tem uns loucos, malucos, que vai pensar, nós todo mundo vai morrer debaixo de uma torre. Não é isso. É que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Não converte para você ver, não. Onde você vai parar. A vida, ela está aí. É um dom que Deus nos deu. Um dom. Nós temos vários dons. É um dom maior. O dom da vida deve ser celebrado, sim. Deve ser comemorado. Não com... Mas deve ser celebrado. Né? Deve ser comemorado, sim. Quem faz aniversário. Poxa, mais um ano de vida. Lógico que a gente louva e agradece a Deus pelo dom da vida. E nós devemos fazer isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso. Mas o poder de Deus não é isso apenas. Deus é muito maior.
Deus me deu a vida, me expulsou do paraíso, porque nós estamos expulsos. Às vezes tem gente que acha que está assim com Deus, ó. Como? Nós somos expulsos do paraíso. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Nós estamos expulsos. Nós só temos um retorno previsto, uma promessa de retorno. Mas por enquanto nós estamos expulsos, estamos numa terra sem lei, numa terra onde o demônio toma conta. Nós estamos num mundo onde o diabo é o príncipe deste mundo. Também isso não é da minha cabeça, isso está na palavra de Deus. Porque nós fomos expulsos do paraíso e nós precisamos voltar. Então falei tudo isso para fechar o parêntese, para a gente entender que o poder de Deus é muito maior do que uma simples vida. Ah, eu tô vivo. Não. Uma vez perguntaram para Jesus, o que o senhor veio fazer? Jesus não falou, vim para te dar vida e vida em abundância somente, não. E essa vida e vida em abundância não é essa vidinha que a gente está levando, não. Essa vidinha de merda, essa vidinha de chupar manga com cocô. Não é isso, não. Porque talvez a manga com cocô que o sujeito chupou é melhor do que a pedra que ele usou depois. É terrível, mas pelo menos a manga poderia estar suja, mas por dentro dela estava gostosa. Por fora estava sujo, mas por dentro era uma manga. E a pedra? Química. Química para sustentar um vício. Então, às vezes perguntaram para Jesus, o que o senhor veio fazer? Eu vim para destruir a obra do mal. Isso é poder de Deus, né? Destruir a obra do mal. Tem gente que acha que tem poder contra o demônio. Nós não temos poder contra o demônio, pois o demônio nós fomos expulsos junto com ele. Nós saímos do paraíso junto com o demônio. Como que nós temos poder contra o demônio? Nós saímos de mãos dadas. Eu, Eva, o Adão e o demônio. Eu estava junto. Nós 4. Saímos lá do paraíso. Deus engraxou o bico da botina, pôs a gente para fora, porque Deus não aceita erro, e fechou o paraíso com flechas flamejantes e falou assim, aqui vocês não voltam. E não volta mesmo. Mas depois ele enviou o seu filho. Olha o poder de Deus. Poder de amor. Às vezes a gente pensa que o amor de Deus é Deus me amar. Deus me ama, então ele vai perdoar todos os meus pecados. Deus me ama e ele vai me levar para o céu de todo jeito, independente do que. Deus me ama e ele vai me dar um carro zero, vai lá no céu, todo jeito eu estou no céu. Eu já passei, capaz que ele vai ter que me pegar pro pé, que senão eu subo mais. O amor de Deus é demonstrado através do Filho. Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus, é ter dado um filho. Para que esse filho veio? Eu não saí, eu, Adão, a Eva e o demônio junto, braçadinho, cantando moda de viola para o mundo afora. Saímos. Deus enviou o Filho para me salvar das garras do demônio. Deus enviou o seu Filho para pegar a ovelha perdida, para me resgatar, para que eu seja salvo. Deus falou assim para o filho, vai lá porque, coitado daquele grandão, ele está envolvido com o mundo. Vai lá, derrama o seu sangue por ele. Quem sabe ele acorda para a vida. E assim foi feito. Então, gente, espiritualidade, o poder de Deus é muito grande. Não é simplesmente dar a vida para a pessoa. O poder de Deus é imenso. O poder de Deus, o maior poder de Deus que a gente pode falar de imediato é dizer que Deus veio me salvar.
Essa é é a salvação, esse é o grande poder de Deus. Deus veio me salvar, porque um dia eu fui expulso do paraíso e fui posto para correr junto com o diabo. Eu, Adão, a Eva e o diabo, nós quatro, saímos correndo do paraíso. Eu sei que eu estava lá, saímos correndo do paraíso, expulsos do paraíso. Porque nós pisamos na bola com Deus. Deus não aceita erro. Quem acha que Deus aceita erro vive de qualquer jeito. Deus não aceita erro. Deus é justo, Deus é pleno, Deus é misericordioso. Mas a misericórdia de Deus foi ter colocado o Filho para vir aqui me salvar das garras do mal, das garras do demônio, do príncipe das trevas. Não tenha medo de homens de carne e osso, mas tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. Então Deus colocou o Filho para correr atrás de mim, para que eu seja salvo. Esse é o grande poder de Deus, salvação. Manter vivo, não. Deus deu o dom da vida. Dom da vida, sim, mas tudo bem, deu o dom da vida até para formiga, para pulga, para milhões de insetos, bilhões, né, de insetos. A vida é abundante. Quanta coisa viva você tem na sua frente. Até uma flor que você planta no vasinho é viva. A vida é abundante. Tem muito. Às vezes a gente pensa que a vida. Não, a vida é abundante. Deus faz da vida o que Ele quer. Ele é o dono da vida. Ele tem o poder de dar a vida para quem Ele quer. Deus deu a vida para bilhões de seres. Para Ele ser café pequeno. Dá a vida. A dificuldade que Deus tem tido é salvar essa vida. Aí é outros 500. É salvar a sua vida, é salvar a minha vida. Para isso Ele teve que derramar sangue. Para isso não foi brinquedo. Isso sim, o poder de Deus está compreendido em salvação. Só que para Deus nos salvar, para Deus salvar a mim, salvar você que está me ouvindo, salvar todos nós, é preciso que a gente tome um partido, porque Deus deixou o livre-arbítrio na gente. Eu faço da minha vida o que eu quero, certíssimo. Não existe palavra mais correta do que essa, porque o próprio Deus disse isso. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, segue o que você quiser. Deus é lógico, Ele aconselhou seguir a vida. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, segue, pois, a vida. Deus falou, mas quem quer seguir a morte, paciência. Seguir a morte significa seguir o demônio, seguir o mundo, os prazeres do mundo. Gilberto, mas eu não posso ter prazer nesse mundo, eu não posso beber cachaça. Pode, você pode beber cachaça. Só que a bebedeira é proibida por Deus. Se Deus expulsou a gente do paraíso porque nós comemos a maçã, por que Ele vai te salvar porque você continuou contra a palavra? Mas então agora eu tenho que virar santo? Não. Aonde está escrito na Bíblia que para você ser salvo tem que virar santo? Não achei, não. Na Bíblia está escrito que você precisa crer em Jesus. E o que é crer? O ser humano é uma anta. Porque de repente a palavra de Deus fala assim, quem crê será salvo. A pessoa não está nem aí o que é crer. Às vezes ele nem sabe o que é crer. Aí a gente pergunta o que é crer. Sabe o que se responde? É acreditar. Lógico que crer é acreditar. Ué. Isso aí é sinônimo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para ser salvo. Qual que é a minha ação? O que eu preciso, onde eu preciso atuar? Qual que deve ser meu comportamento? Qual que deve ser minhas decisões para que eu seja salvo? Eu não estou dizendo da palavra crer. A palavra crer e acreditar é uma só. Quem crê, quem acredita, é uma só. Quer saber o que eu preciso fazer? Gilberto, está escrito? Lógico que está escrito. A fé sem obras é morta.
diz a palavra. Então posso ter fé, 30 fé, não, igual o homem da máscara. Eu posso ter 30 máscaras, mas não está na focinheira, não adianta nada. Posso ter fé. Parábola dos talentos, né? Deu talento para um, para outro, para outro. Se você não multiplicar esses talentos, não funciona não. Tem que ter produção. Tem que ter produção. Produção. Então a pessoa está no mundo. Está aí. Junto com o demônio. Nós estamos aqui no meio do mal. Esperando a salvação. Deus está vindo nos salvar. Já veio. Através do Filho. Já derramou sangue. E já fez a obra por nós para nos lavar, nos deixar tão branco quanto a neve através do sangue. E agora, se nós acreditarmos, se nós crermos, nós seremos salvos. O que eu preciso fazer agora? Seguir o que Jesus mandou seguir. Eu não posso seguir a minha cabeça. Ainda mais uma cabeça doente que eu tenho. Eu tenho que seguir o que está na palavra. O que está na palavra? O problema é que a gente quer viver com... Tem gente que está escrito assim, não guarde ressentimento aqui. Está escrito, não guarde ressentimento. A pessoa está guardando ressentimento. Você comer maçã, continua comendo a maçã, continua desobedecendo. Deus não aceita desobediência. Isso é crer. Deus não permite desobediência. Nós temos que viver nesse mundo de tal modo que eu me esforce para ser obediente. Obediente à palavra. Por isso que quem tem ouvidos ouça, Jesus disse. Por isso que tem as igrejas nossas. Um abraço a todas as igrejas. A todas elas. Porque aonde estiver 2 ou mais reunidos, ainda tem alguém que fala mal das igrejas. Está falando mal do próprio Cristo. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali, disse Jesus. Aonde que Jesus está? Nas igrejas. Oh Senhor, Deus, obrigado pelas igrejas. Seja de que nome for, seja de que placa for, de que dominação for. Porque essa igreja é a igreja que está anunciando o reino de Deus. Então, gente, crer é comportamento, é atitude. Ah, mas eu estou vivo. Você está igual os judeus. O judeu pensava que só de ser judeu ele estava salvo, né? Tem gente que acha que só de estar vivo porque Deus o ama. Ah, eu estou vivo. Se Deus não me amasse, eu já estava morto. Ou sua anta, não é isso. Isso é diminuir. Deus é um tamaninho de um palito de fósforo. Deus é gigante. Deus tem poder de fazer contigo igual o oleiro faz com o barro. Mas a pessoa também ouve isso aí, nem... Parece que ouve, mas não... Ah, capaz que se o time fizer um gol, ele pensa mais no gol do que no oleiro com o barro. Não interpreta nada, não procura nada. Depois você pergunta, você crê? Nossa, Deus para mim é tudo. Olha as respostas, né? Deus para mim é tudo. Deus não é tudo. Aonde está escrito na Bíblia que Deus é tudo? Não. Está escrito que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo, agora vem o tudo. E tudo mais lhe será dado por acréscimo. O tudo, ainda, Deus é tão grande que o tudo está depois de Deus. Porque quando eu coloco Deus, estou resumindo Deus como tudo, eu estou transportando ele num tamaninho de um palito de fósforo. Não. Preciso de Deus. Então quem crê, se Deus está dizendo aqui que não é para ter ressentimento, tira o cavalinho da chuva, que esse coração seu está precisando ser trocado. E o próprio Deus falou, eu vou te tirar o teu coração de pedra e te dar um coração de carne. Mas ele não está dando conta de fazer isso. Ou sua anta, pelo amor de Deus, em nome de Jesus,
Tem certas coisas que nós temos que tomar atitude na vida. O amor é o primeiro. Esse vídeo pode acabar a qualquer momento. Amanhã a gente grava outro aí. O que que tem? Ô sua anta, o amor. Tem que amar. Aonde que está escrito que está autorizado por Deus você odiar, manter rancor, manter ressentimento, manter mágoa? Tudo isso faz parte dos 12 passos. Pega do 5º passo para baixo para você ver o inventário pessoal. Por que o grupo de Oxford já exigia o inventário? Porque você tem que fazer um inventário moral de si mesmo. Não, mas que porcaria que eu tenho sido. Eu tô comendo a maçã até hoje, porque Deus proibiu comer uma maçã, no sentido de não desobedece Deus. Eu tô desobedecendo faz 20, 30 anos e quero que a minha vida dê certo. Eu continuo com rancor, eu continuo com mágoa, eu continuo com ressentimento, eu continuo nervoso, eu continuo irritado, eu continuo insatisfeito, eu continuo julgando, eu continuo murmurando e depois quer que você tenha espiritualidade, que você tenha fé e que você tenha crença. Você não tem crença. Você tem crença, mas não está usando. É a máscara. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Tem que ser obediente. Se Deus manda a gente ter amor, é amor que nós precisamos ter. Por mais que seja difícil, tem que ter amor. Amar uns aos outros, isso é mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, isso é mandamento. Tem que ter. Se você quiser ter o poder de Deus nas suas mãos, se a gente de fato quiser ter o poder de Deus, nós temos que afastar os nossos defeitos de caráter. Nós temos que perdoar quem nos prejudicou. Isso já fazia parte do grupo de Oxford. Continua fazendo parte dos 12 passos, mas você está muito distante disso. Continua com rancor, com tristeza, com choro, com julgamento, com um mundaréu de trem, com misericórdia. Quer que a vida melhora? Mas você não muda. Tua cabeça fechou e você não abre essa mente para pelo menos admitir que está errado. Precisa admitir que está errado. Olha, eu vivi errado. Isso é inventário, gente. Inventário é você saber que você errou. Eu tô errado, eu vivi errado. Para que esse homem nervoso que eu tenho sido? Minha vida é xingar, minha vida é bater, minha vida é criticar, minha vida é passar por cima dos outros, minha vida é causar prejuízo, minha vida é querer ganhar em cima dos outros, minha vida é pôr água no leite, minha vida é querer enriquecer nas costas dos outros, minha vida é injustiça, minha vida é maldade, é maltratar, isso é demônio, gente. Uma vida dessa está muito